tema de hoje é planejamento de receita. Tô muito feliz. Esse é um tema que a gente vai falar hoje. É um tema tão importante e tão negligenciado e feito de forma tão errada. E eu tô muito empolgada que a gente vai falar sobre isso hoje. Definir meta de receitas é igual a ser um empresário digital. É igual a ser um empresário. É igual a sair do lugar de lançador. E quem aqui me acompanha aqui há mais tempo sabe essa linha do tempo que eu coloco entre estudante, estudioso, né? Deslumbrado, na verdade. A gente começa com deslumbrado, aquela pessoa que entrou no marketing digital, tá deslumbrada com os resultados e com tudo que pode vir daí. Então tem o estudioso, tenho o deslumbrado, tenho o estudioso. Logo depois do deslumbrado, se a pessoa avança para nossa etapa seguinte do funil, ela vira um estudioso e começa a estudar aquilo e começa a se aprofundar e vê que furo é mais embaixo, vê que tem muita coisa para aprender. Estuda, e se ela avança no funil, se ela não desiste no meio do estudioso, ela vai pro estrategista, que é a pessoa que aprendeu o que estudou e tá começando a ter resultado. E aqui a gente tem um pulo muito importante, que é o pulo do estrategista pro empresário. Muita gente para no estrategista e acha que ali é o ponto de chegada, que acha que chegou onde tinha que chegar. E aí o que acontece com o estrategista? O estrategista que chegou lá e acha que tá no ponto de chegada, em vez de estar tratando o seu negócio como um negócio, tá contando com a loteria dos lançamentos. Já ouviu falar da loteria dos lançamentos? Recentemente eu tava falando com uma pessoa que eu fiquei muito impressionada como realmente essa narrativa essa forma como eu organizei aqui a trajetória das pessoas no mundo digital. Nossa, eu vi como aquilo era verdadeiro, porque é uma pessoa que já tava avançada e que eu já achei que estaria em outra etapa. E ela teve 2 lançamentos não tão bons e já ficou assim, desanimada com o projeto, já ficou, pois é, já parou de produzir conteúdo. Eu pensei, gente, como assim? Tu tá no início. É um produto, 2 lançamentos, é um lançamento de um produto e tu tá repensando o teu projeto como um todo. Tu não tá olhando pra esse projeto como um negócio, tu tá olhando pra esse projeto como uma aventura. Vamos dar um passo atrás, vamos dar um zoom out, parar de contar com a loteria dos lançamentos, porque assim, olha só que coisa louca. Se aqueles 2 lançamentos daquele produto tivesse dado bom, ia estar, meu Deus, ia estar com altos planos. Já muda todo o plano, porque 2 lançamentos de um produto deram ruim. É isso que é a tua visão, a tua relação com o digital? Ou é uma relação que é pra ser de longo prazo? É uma relação que é pra tu viver daquilo, que tu tá realmente querendo construir, não só apostando, não só contando que o resultado vai vir. Tu tá querendo construir algo para viver daquilo, ok? É isso que a gente vai trabalhar aqui. Vamos construir algo, vamos descobrir como fazer essa construção e como poder viver daquilo. Como que a gente vai enxergar isso? Como que a gente vai fazer esse planejamento da receita que a gente precisa para ter o resultado que a gente quer ter para chegar onde a gente quer chegar com o nosso negócio, ok? Então vamos lá, como tudo nessa vida, a gente tem passo a passo para fazer isso acontecer, ok? Então, da onde começa aqui a definição de meta? Qual que é o primeiro passo para a gente falar em uma meta de receita? Tudo parte de uma visão. Então, esse é o primeiro passo, é uma visão. Tá? Depois eu volto a compartilhar a tela, mas vou alternar entre a tela e eu, ok? O que eu quero dizer com visão, gente? Já vou adiantar o segundo ponto. O que é o segundo ponto? É a gente desenhar o caminho, é a gente desenhar o passo a passo para atingir essa visão. Mas por que a gente não pode inverter esses caminhos? Por que a gente primeiro precisa ter a visão para depois desenhar o passo a passo para chegar lá? Gente, muita gente inverte esse caminho. A maioria das pessoas inverte esse caminho. Esse exemplo que eu dei agora tá com o caminho invertido. Porque fazer fazer um lançamento a cada 2 meses, isso eu como. Isso é o caminho para isso é o caminho para chegar onde? Para onde a gente tá caminhando? Então as pessoas partem do caminho muitas vezes. Fazem o planejamento de lançamentos do ano, vão lá, prospectam um expert. Eu consegui prospectar um expert, lança, fala, se é que faz, né? Essa pessoa já tá avançada, ela já fez um planejamento. Muita gente vai lançando, vai fazendo e vai fazendo conforme acontece. Mas vamos dar um passo atrás? Vamos olhar para esse ponto 1? Qual que é o ponto 1? O ponto 1 é a visão. O que tu enxerga para esse teu negócio? Qual é o teu... Quem aí assistiu o vídeo da minha história? Tá lá no meu YouTube, tá? Pra quem tiver interesse. A minha história tem muito a ver com essa visão. Por isso que eu tô trazendo isso agora. Porque eu vi o digital, e vou remeter essa minha história para você poder fazer uma conexão aí com a sua realidade. Eu vi o digital como um caminho de realização de algo. De realização de quê? Isso forma os meus valores. Os valores que hoje eu reflito na minha empresa. Como realização da liberdade. Como realização de uma liberdade de escolha macro, que envolve, principalmente, começa com uma liberdade financeira. Então, a gente precisa ter a liberdade financeira. E o que é isso? A gente vai entrar nisso. O que é a liberdade financeira? Então, liberdade financeira, liberdade de espaço, liberdade de tempo, todas as maravilhosas liberdades que o digital pode nos dar. Então, aquilo que era uma visão que eu tinha. Ok, então, eu quero liberdade financeira. O que significa liberdade financeira para mim? Quanto que eu tenho que estar ganhando
por mês? Simples assim, a pergunta é essa. Se alguém pode ter resposta para essa pergunta, é você. Quanto que você quer ganhar por mês? Claro que a gente não tá falando de estou aqui em abril de 2023, hoje minha renda é zero com digital. Eu quero ter 50 mil por mês. Não vai ser em maio de 2023. Ok? Estamos alinhados com isso? Estamos alinhados com isso. Então, é importante ter essa visão de onde você quer chegar. Porque daí você vai conseguir traçar um caminho para chegar lá, ok? Então a gente tá falando de visão macro, como visão macro dos seus objetivos de vida. E os seus objetivos de vida, o seu negócio tem que ser um instrumento de realização dos seus objetivos de vida. E a gente começa a trazer pro chão. Tá bom, minha meta é ganhar 50 mil por mês. Eu não sou nada, não sou ninguém. Eu tô ainda aqui no meu deslumbrado, no estudioso. Mas então, quanto que a sua empresa precisa faturar? Aí a gente começa com as perguntas um pouco mais estratégicas para você desenhar a visão para sua empresa. Quanto que a sua empresa precisa faturar para chegar nessa sua realização pessoal aí? Minha margem de lucro é cerca de 50%, mas eu não vou. Minha margem de lucro incluindo meu Prolabore, tá? Incluindo o Prolabore, é entre 40% e 50%. Ok, então quanto vai ser meu Prolabore? Quanto que eu posso retirar de Prolabore? Você vai começar a desenhar tudo isso, a olhar para sua realidade, para tudo isso, ok? Para chegar, bom, então tá. E quanto que eu quero ter de reserva de caixa? Aqui a gente tá falando de planejamento de receita. Mas tudo isso compõe o seu planejamento de receita. Porque você vai olhar o quanto você quer ganhar. Você quer olhar o quanto que você quer ter de reserva para pagar os seus custos fixos aí mensais. Quanto você tem de custo variável. Você vai olhar para tudo isso e vai pensar, ok, então para chegar onde eu quero chegar, eu tenho que faturar tanto. Eu tenho que faturar X mil por mês, X mil no ano. Legal. Onde eu estou hoje? E como que eu vou chegar lá? E aí a gente começa a partir pro ponto 2, tá bom? Então a gente primeiro partiu de uma visão. E essa visão abrange quanto eu quero ganhar. Uma visão de dinheiro, mas não só de dinheiro. Como que eu quero que seja a minha vida? Tem gente que tá aí no digital alucinado, trabalhando que nem louco, que não quer isso pra vida. Ou tem gente que quer. Tem gente que tá tudo bem com trabalhar que nem louco, desde que atinja aquela meta financeira. O que você quer pra sua vida? O que você quer pra sua empresa? A gente começa a falar um pouco desses assuntos macros, né? Que tipo de negócio você quer ter? Você quer ter uma empresa que tem vários experts? Você é expert? E se você é expert, você quer ter esteira de produtos? Você quer vender mentoria? É essa visão de tudo que você quer. Ou você quer ser expert, mas também quer lançar outras pessoas. Ou então você é lançador, mas você quer ter... Essa é uma discussão que eu tenho seguido, que eu vejo seguido em Mastermind, que eu tenho seguido com mentorando, e que eu tenho a minha posição muito firme, muito clara sobre isso, tá? Eu quero ter um expert, ou eu quero ter poucos, ou eu quero ter muitos. Mas, eu quero trabalhar só com lançamento, eu quero ser sócia desse expert, que eu vou ter só um, ou eu vou ser coprodutora de poucos ou muitos, ou eu quero também ser prestadora de serviço. Então você começa a ter essa visão macro. Isso aqui é o primeiro lugar que você vai abrir a sua cabeça para você não se limitar pelo como, ok? E aí a gente vai pro segundo passo. Já vou explorar mais isso falando do segundo passo, que é justamente o nosso como. Porque a gente partiu essa visão, então tá. Então eu quero chegar a ganhar X mil por mês. Para isso eu preciso que a minha empresa fature X, tá bom? E eu vou fazer isso só com um expert. Vou dar um exemplo, né? O exemplo mais batido no nosso mercado, Ladeirinha Cátia Damasceno. A gente pode olhar para faturamento de milhões com um expert. O próprio Érico Rocha, ele é um expert, certo? É muito possível ter um expert e se um expert ser... E olha só, esse exemplo da Kátia é muito bom, porque a Kátia tem produtos digitais, tem curso completo, tem curso no perpétuo, tem curso de lançamento, tem curso no perpétuo, tem produto físico, tem livro, tem evento presencial, e tem evento presencial de humor, não é só de educação. Então olha como a gente pode abrir a cabeça quando a gente olha para essa visão, e não só quando a gente olha para a floresta e não para a árvore. Tá? E tudo isso com um expert. O lançador que tem um expert, é com a Kátia. E que com a evolução do negócio, com o crescimento do negócio, ele se abriu. Ele próprio virou expert. Ele fez, não sei se vocês sabem, mas ele trouxe para o guarda-chuva deles o Ítalo Ventura, que era um concorrente da Kátia. Então ele virou sócio do Ítalo Ventura. Agora ele tem poucos experts. Ele, a Kátia e o Ítalo. Antes era só um, migrou para um modelo com muitos braços de produto, certo? Então a gente também deve ir migrando essa visão na medida que o negócio evolua. Então a gente teve essa visão, a gente desenhou, a gente construiu essa visão. E aí, a partir dessa visão, a gente desenha o caminho. A gente faz um planejamento estratégico. E aqui, a gente está falando do como. Como que eu vou atingir essa visão? E aí que eu vou repetir uma frase que eu já falei, que eu vou repetir porque ela é muito importante. A visão te dá asas, o caminho te limita. E isso é importante, é muito importante.
Porque se a gente fica só nas asas, a gente não vai pro chão e não vai fazer isso acontecer. Não vai caminhar e não vai fazer acontecer. Porque a ideia, a visão é o mundo das ideias. Ideia não é nada sem execução, certo? O como é a execução, ele é essencial. Os dois têm que andar de mãos dadas. Agora, se a gente parte do como eu falei, a gente vai estar perdendo a oportunidade de estar olhando para tudo que poderia ser, para tudo mais que a gente poderia ser. Que é uma coisa muito maior do que só aquele caminho de um produto e um lançamento. Mas então, a gente teve a visão, a gente saiu da visão aquela macro e a gente vai pro como, tá na hora de aterrissar e trazer isso para um plano de ação, para transformar isso num plano de ação. E esse plano de ação vai envolver, vamos lá, a gente vai olhar primeiro porque a gente tem, é claro, né? Então, o que eu tenho? Com o que eu tenho hoje, eu consigo chegar aonde eu quero? Eu consigo atingir essa minha visão aqui? Eu consigo chegar lá com isso que eu tenho hoje? Eu tenho um expert e eu tenho um produto. A minha meta de receita é faturar 1 milhão esse ano. Será que com esse expert, com esse produto, eu vou conseguir chegar lá? Eu vou dar um exemplo de como é importante a gente aterrissar essa visão. Eu tinha uma outra, eu gosto de trazer exemplos de vivências que eu já tive, né? Porque traz isso para o concreto um pouco mais. Uma pessoa com quem há muito tempo atrás, né, eu tava conversando, e ela falou assim, esse ano eu vou faturar 1 milhão de reais. E eu fiquei olhando pra ela, legal, tu vai faturar 1 milhão de reais. Eu conhecia muito bem os números dessa pessoa. Como que tu vai fazer isso? Não, porque meus lançamentos, eu vou botar energia, vou fazer e vai faturar 1 milhão de reais. Eu falei, legal. Eu conhecia muito bem os números dessa pessoa, eu sabia que se ela fizesse 7 lançamentos naquele ano, que é meio que um limite, né? Com a média de faturamento que ela tinha, com o custo por lead dela, se ela fosse escalar, porque assim, a gente tá falando aqui de meta de faturamento, mas é muito importante a gente também olhar pra meta de lucro, porque faturamento não é lucro, vocês já sabem disso. Não adianta a gente ter uma meta de faturamento se isso não for sobrar, se não for sobrar o dinheiro que a gente precisa que sobe pra pagar nossos custos, pra nos pagar, isso é óbvio, né? Então, assim, eu conhecia o negócio dessa pessoa e sabia que pra ela escalar o quanto ela tava falando, pra em 7 lançamentos ela ter 1 milhão, ela ia ter que escalar de uma forma que o custo por lead dela não suportava, que os lançamentos não seriam lucrativos. Ela poderia faturar 1 milhão? É claro que ela poderia faturar 1 milhão. Agora, ela ia ter que abrir a cabeça? É legal que ela teve aquela visão, agora tá na hora de aterrissar. Olha, os números, eles não mentem, gente. Ele não quer dizer que que a gente tem que se limitar por isso. É por isso que a gente não começa daqui. Mas não adianta a gente querer. Isso aqui é a gente tá trabalhando na loteria do lançamento. É a gente fala, não, eu vou no meio do ano descobrir uma estratégia, eu tenho fé. Eu tenho fé que eu vou descobrir uma estratégia, que eu vou trabalhar tanto que vai dar 1 milhão de lançamentos do produto que eu tenho hoje. Gente, desculpa, eu não acredito nisso. Não é a forma como eu opero. Não é a forma que eu acho que um empresário digital tem que operar. A gente não confia que as coisas vão acontecer como a gente quer. A gente planeja e faz as coisas acontecerem como a gente quer. Isso é a descrição, é a definição de confiar na loteria do lançamento. Então, a gente precisa aterrissar aquela visão. Ok, legal, tu tem a visão de faturar 1 milhão no ano. Show de bola, vamos aterrissar isso? Quais vão ser os produtos que vão levar isso? Vamos botar isso na planilha? Vamos olhar para os números? Quais são os produtos? Qual é a esteira de produtos que vai levar isso? Como que a gente vai fazer essa esteira de produtos acontecer? Tu tem braço com a equipe que tu tem hoje? O teu faturamento vai te permitir contratar as pessoas que você precisa para fazer isso acontecer com segurança? Porque tem um pouco de aposta aí. Claro, a gente vai planejar, mas a gente tem que planejar de uma forma que seja realista, de uma forma que seja viável, que a gente tenha uma noção dos nossos números e a gente sabe que aqueles números podem acontecer, que não é uma viagem, né? Que no caso era. Então, cara, pode chegar nesse faturamento de 1 milhão? Pode. Se tu olhar pra esteira de produto, se tu olhar talvez para novos públicos, para novas audiências, que não é essa audiência aí que tu tá olhando, se tu olhar para novos braços de negócio, se tu olhar para talvez ser expert também estrategista e trazer um outro expert. Agora, com o produto que tem, só trabalhando nesse produto não vai chegar lá, né? A gente também então tem que trazer e tem que aterrissar isso e ter essa visão realista também. Ok? E fazer um plano, certo? E esse plano não é só um plano financeiro. Ó. A gente falou aqui, passo 1, tudo parte de uma visão. A partir dessa visão, a gente desenha o caminho, que é o planejamento, ok? E aí, esse planejamento anda junto com essa planilha, que eu vou falar em mais detalhes depois dessa planilha, tá? Então, por que eu falo que anda junto? Porque a gente vai olhar, muito bem, então eu tenho meus lançamentos. Expert 1, tá? Eu tenho meus lançamentos, eu tenho meus perpétuos. Quando que eu vou lançar? Vou começar a fazer um planejamento aqui, trazer, aterrissar. Se eu lançar o que eu tenho hoje, Expert 1 e Expert 2, vou jogar aqui os lançamentos que eu tenho, vou jogar aqui os planejamentos que eu tenho, os perpétuos que eu tenho, com números conservadores. A gente precisa ser conservadora na hora de planejar e arrojado na hora de executar. Mas na hora de planejar, a gente tem que ser conservador. A gente sempre tem 2 metas. A gente tem a meta da planilha, que é uma meta conservadora, e a gente tem a meta da equipe, a meta que é pra gente mesmo, que é uma meta mais arrojada. Agora, no número aqui, como aqui o planejamento financeiro envolve também planejamento de caixa, envolve definição de contratação, a gente tem que ser conservador. A gente não pode botar todo o nosso arrojo aqui nessa hora de fazer o planejamento.
Porque daí depois vai que a gente faz um planejamento super agressivo, a gente contrata com base nisso, não dá bom, aí vai dar ruim, né? Então vamos ser conservador na hora de planejar e arrojado na hora de executar. Prepare-se para o pior, mas planeje o melhor, né? Você já deve ter ouvido essa frase. É isso que a gente vai fazer. Então a gente vai pegar e vai botar na nossa planilha de planejamento tudo que a gente já tem, de lançamento, de perpétuo, a gente vai botar aqui no que consolida. Isso aqui, ó, é uma planilha, esse planejamento, a gente tem uma aba para cada expert 1, expert 2, 3, 4, e aqui o DRE, nós. Claro que esse planejamento, isso aqui é apenas um exemplo, tá? Tomem esse exemplo com esse modelo de negócio que eu tenho, que é de uma empresa de lançamentos que tem vários experts, e daí eu consolido aqui a minha parte da receita desse expert nesse geral meu, tá? Agora, se você é expert, é claro que você vai alterar isso, você vai adequar essa visão, você vai fazer uma planilha para sua realidade. Planilha e contrato são duas coisas que assustam, que as pessoas falam, planilha é um contrato, mas nada mais é, o que o contrato nada mais é do que colocar no papel o que foi combinado. Então, que tu precisa ter combinados claros e depois levar isso pro papel. Planilha é a mesma coisa. Se tu tem um planejamento, uma visão clara, é só tu levar isso pro papel. Vamos olhar para esse olhar de simplificar as coisas, tá? É mais simples do que parece. Então, você vai planejar. Eu planejei 6 lançamentos esse ano. Fevereiro, abril, tá? Ok, planejei 6 lançamentos, é só colocar aqui os seus 6 lançamentos nos meses certinhos aqui do ano. Simples. Tem 2 métricas que a gente olha aqui. Outra live que eu tenho que fazer que é de métricas. Tem 2 métricas. Qual que é a minha conversão? Qual que é o meu custo por lead? Então, vamos colocar aqui. Os verdinhos é o que eu tenho que preencher. Eu tenho um ticket de 997, vamos supor, e eu quero ter um faturamento de 100 mil reais. Então, eu tenho que fazer 101 vendas, certo? Eu tenho um faturamento de 100 mil reais. Legal. Quanto que eu tenho que investir para ter esses 100 mil reais? Eu tenho que ter uma... Vamos supor que a minha conversão histórica é de 1%. Então, eu preciso de 10 mil leads para vender 101. 10 mil leads de 100 para vender 101, ok? Se com 1% de conversão, para 100 vendas. E qual que é o meu custo por lead histórico? Digamos que seja R$2. Vamos supor que seja R$13 para trazer uma coisinha um pouco mais, né? Legal! Então, eu tenho 33 mil reais que eu vou ter que investir em tráfego. Aqui a gente pode mexer nas premissas aqui dessa planilha, né? Não vou entrar nesses detalhes. Mas aí você vai fazer isso para todos os lançamentos. Já coloca lá o faturamento total, que está somando o perpétuo com os lançamentos. Tem mais produtos. Você vai colocar aqui, mais produtos. Ó, já levou lá pro DRE, certo? O líquido disso, beleza? Então, você vai fazer isso em todos os lançamentos. Eu tenho minhas métricas históricas, ou pelo menos eu tenho uma noção de mercado, ou eu vou chutar, se é o meu primeiro lançamento, e depois vou ajustando no realizado. Conforme eu for tendo realizado, eu vou ajustando minhas previsões futuras. Eu sempre coloco esses 2 números conservadores. O que eu quero dizer? Eu tenho uma média de conversão histórica, eu sempre coloco um pouquinho menor. Eu tenho uma média de custo por lead, eu sempre coloco um pouquinho maior. Assim, eu tenho uma visão conservadora. E no meu planejamento de caixa, eu coloco que eu atingi 80% dessa meta. Ou seja, eu estou sendo conservadora do conservadora. Coloquei uma conversão menor, um custo por lead maior, e eu, lá no planejamento de caixa aqui, vou colocar como meta 80%. Ó, tá vendo nessa formulinha aqui que tem esses 80%? É porque eu não coloquei 100% desse número, eu coloquei 80% desse número. E assim, planejo meus lançamentos do ano, planejo meus perpétuos. Como é que é a métrica que eu olho pro perpétuo? Lembra que eu falei aqui no lançamento? Eu coloco como métrica conversão e custo por lead. E eu tenho como dado o ticket do produto e o quanto eu quero vender. E aí a gente vai ter quanto a gente tem que investir, a gente vai brincando com esses números para ver, para viabilizar, para ver o que é viável, ok? Vamos supor que a gente tenha um custo por lead aqui de 5 e uma conversão aqui de 0,5. É um lançamento que não é lucrativo, então o que a gente vai mexer? A gente vai mexer no ticket? A gente vai aumentar ou baixar esse ticket? A gente vai trabalhar com o teto de custo por lead? A gente vai ter que trazer, por isso que é muito importante a gente olhar para esses números. Porque senão a gente não tem nenhuma base para olhar se nosso lançamento está sendo não lucrativo. Então, gente, vamos olhar para a floresta? Tô olhando para a planilha nesse contexto maior que tá no meio aqui. Tem mais para trás, tem mais para frente, tá? Vamos lá, um segundinho, gente. Gente, voltando aqui. Então a gente vai planejar todos os lançamentos do ano, vai planejar todos os perpétuos de todos os experts, simples assim, e vai ver quanto que a gente tem aqui de receita total no ano, certo? Aqui eu tô falando de planejamento de receita. Para eu fazer o planejamento de receita, é importante você ter também o seu planejamento, é claro, de despesas. Você vai colocar aqui quanto você vai gastar de despesas variáveis, quanto você gasta com pessoas, com ferramentas, com estrutura, contador, taxas e tarifas, pessoas, cada pessoa da sua equipe, etc. Você vai colocar o que você tem de custos para depois você ver se a sua empresa está sendo lucrativa, ok? Então, lembra que a gente olhou lá atrás para uma visão? Lembra que a gente olhou lá atrás para um caminho? A gente primeiro teve uma visão e a gente desenhou um caminho para chegar lá. Lembra que eu falei que esse ponto 2 e esse ponto 3 andam juntos? Por que esses ponto 2 e esse ponto 3 andam juntos? Porque a gente desenhou uma visão. Eu quero faturar, a gente está aqui no nosso exemplo, 1 milhão lá.
ok? Aí eu vou olhar essa planilha, que é o que eu tenho. E eu vou olhar, aqui deu 500 mil. Deu 500 mil, não deu 1 milhão. O que eu faço? Tá faltando 500 mil aqui no meu planejamento, na minha visão. E assim, eu tenho 1 milhão, eu tenho 500 mil. Pra faturar 1 milhão, eu não tô falando que eu tenho 500 mil e quero faturar 20 milhões. Porque aí tem o cheque de realidade, que é uma coisa que é bem importante aqui. A gente tem uma noção do quanto isso é realista, né? A gente precisa ter planejamentos realistas. Ser audacioso, mas ser realista. Ser pé no chão, principalmente quando a gente tá falando de dinheiro, tá? Então, ok, tem uma meta de 1 milhão, tá 500 mil, dobrar esse faturamento, eu acredito que é bastante realista. Ainda mais falando do nosso mercado. Mas a gente tem que ter um como pra isso, um caminho pra isso. Como que vai ser o nosso como? Qual vai ser o nosso como? Como que a gente vai chegar lá? Aí entra o nosso planejamento estratégico aqui. Muito bem, então eu tenho hoje aqui 2 experts, cada um com 2 produtos. Pra isso, me deu um faturamento de 500 milhões. 500 milhões? Legal, né? Gostei, eu quero esse faturamento de 500 mil. Como que eu vou fazer para chegar em 1 milhão? Bom, quais são as armas que eu tenho para jogar aqui? Eu posso ter fazer mais lançamentos do meu expert. Então, vamos lá. Mais lançamentos dos mesmos produtos. Ou então, lançamentos maiores, o que é um caminho. É um caminho. Vocês veem que é uma equação aqui. Se a gente está falando de um cenário como esse aqui, vai? Que a gente está investindo 20 mil e 100 mil. Isso aqui está consistentemente se realizando, a gente pode falar de começar a escalar, de começar a investir 40 mil, de começar a investir 60 mil, a gente ir crescendo aos poucos de uma forma conservadora, mais uma vez aqui, para a gente ter previsibilidade. Porque se a gente aumenta de 20 mil para 100 mil o nosso investimento em tráfego, a gente vai estar tendo um impacto enorme sobre o custo por lead e a gente vai com certeza ter um impacto sobre a conversão, porque a gente vai estar trazendo um público mais frio, a gente vai estar trazendo um público menos preparado para comprar. Então, calma, vamos escalar aos poucos. Agora, ir de 20 para 30 e de 20 para 40 já é uma visão mais conservadora e mais pé no chão. Então, a gente pode fazer lançamentos maiores, pode fazer, eu tô escrevendo 2 lançamentos, quem sabe a gente faz 3. Quem sabe a gente aumenta, então aqui, ó, lançamentos maiores, mais lançamentos dos mesmos produtos, mais produtos, lançamentos /perpétuos aqui, né? Mais lançamentos dos mesmos produtos, mais produtos, aumentar a esteira. E aqui a gente pode falar que, vejam que eu tô falando aqui de um mesmo expert, tá? A gente pode falar também em diversificação, ou seja, outros tipos de produto. A gente pode estar falando de mentoria, produto físico. Eu tenho sérias restrições a produtos físicos, ok? Eu não gosto de produto físico, acho que aumenta a complexidade operacional e tem margens baixas. Então, eu não gosto desse caminho, mas é um caminho possível, ok? Não é a minha limitação, não precisa limitar você. Mentoria, produto físico, eventos presenciais. Então, a gente pode diversificar, se o expert tiver tamanho para isso, tá? Ou a gente pode olhar, de novo, vamos olhar para a floresta e não para a árvore, olhar para o nosso modelo de negócio. Então, a gente pode mais experts, e daí os experts com tudo isso aqui que a gente falou. Né? Aí a gente tem que olhar quantos, quando. Eu sempre gosto de fazer quando eu tô fazendo. Esse exercício que eu tô falando pra vocês é o que a gente efetivamente faz aqui. É o que a gente efetivamente faz na minha empresa. A gente coloca aqui na planilha. A gente alucina uma meta. Que meta que a gente quer? A gente quer faturar tanto. Tem esse número. Legal, esse é um número. Vamos botar na planilha o que a gente tem? A gente olha os experts, os produtos que a gente tem de uma forma que faça sentido, tá? Já vamos olhar pra esse calendário também. E aí eu vejo, tá longe ou tá perto dessa meta? Como é que a gente vai fazer para chegar nessa meta? E aí a gente começa a desenhar um plano de ação para isso, que é o próximo passo, tá? Então, e tudo isso ancorado naquilo que a gente falou no início, na sua visão, nos seus valores. Como que você quer que seja a sua vida? Eu acredito profundamente que a gente pode ter uma vida equilibrada com muitos experts, com muitos produtos, seguindo processos. É isso que a gente faz aqui, né? É isso que eu ensino aqui, tá? Mas como que você quer que seja a sua empresa? Você quer ser só expert? Você quer ser lançador? Você quer ter muitos? Você quer ter tem mentorando meu que fala, Deus me livre, eu quero ter 3, 4 experts. Eu acho isso extremamente arriscado. Eu quero ter um monte de expert. Tá? Então vai partir tudo dessa visão aqui. E aí dentro dessa visão, dentro desses seus valores, dentro disso você vai olhar com o que você pode trabalhar para chegar naquela meta de receita que você colocou. Um podcast que eu tava assistindo esses dias, ele traz uma visão muito legal sobre essa parte aqui da visão, sobre essas 2 partes aqui, tá? Essas partes, elas tem um jogo entre essas 3 partes, porque a gente vai pra planilha, volta pra visão, vai pra estratégia, e ela fala assim, você tá com uma meta difícil para alcançar? Põe esse podcast no final dessa nossa aula. Você tá com uma meta difícil para alcançar? O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer é dobrar a meta. Por que dobrar a meta? Porque quando a gente tá com uma meta próxima, uma meta que é fácil, uma meta que a gente que é alcançável, a gente fica limitado àquilo que a gente conhece. Então a gente vai ficar olhando para esses experts, a gente vai ficar olhando para esse modelo de lançamento, a gente vai ficar olhando para aquilo que a gente conhece. No momento que a gente tem uma meta muito ousada e que parece muito distante da nossa realidade, a gente vai ser obrigado a parar e pensar fora da caixa. A gente vai ser obrigado a parar e pensar fora da nossa zona de conforto. A gente vai parar e olhar, tá bom, então a minha meta era 1 milhão, mas agora é 10. Não dobrei, né? Eu multipliquei por 10. Agora 10 milhões é minha meta. Se eu quero mesmo, se eu preciso atingir essa meta, o que eu vou fazer? Eu vou ter que sair aqui da minha zona de conforto desses experts e mais 1 ou 2 experts não vai me levar até lá. O que vai me levar até lá?
Legal? Então, é isso que eu quero dizer. A gente vai nesse vai e volta entre a visão, o planejamento e a planilha até a gente chegar. Em números aqui nessa planilha, ok, consegui chegar. Então, vamos supor aqui, eu tinha meus 500 mil. Minha meta é 1 milhão. Eu tinha meus 500 mil. Consegui chegar em 1 milhão. Eu aumentei um pouco a verba aqui de uma forma que eu me senti confortável, a verba dos lançamentos do meu expert. Aumentei para 30 mil essa primeira. Ok, aqui não é meu primeiro lançamento, tá? Tô partindo aqui de um planejamento de um novo ano de um expert que já existe. Então, já tenho essas métricas no meu exemplo. Então, aumentei um pouquinho todos os lançamentos, coloquei mais um produto que realmente tá faltando um produto aí na nossa esteira, coloquei que a gente vai ter esse produto, coloquei que a gente vai lançar esse produto em junho, tá? Então eu tenho tempo aí pra organizar isso. Coloquei um expert novo, eu tava com o expert 1 e 2, eu coloquei um expert 3 que eu vou prospectar. Esse expert tem que ser assim assado, e a gente vai começar, eu vou prospectar até tal data, e a gente vai começar a lançar, o primeiro lançamento vai ser em julho. Tô trazendo exemplos aqui, ok? E cheguei no meu 1 milhão. Cheguei no 1 milhão que eu queria. Então, a gente já vai para o nosso próximo passo. Cheguei no número que eu queria, cheguei na meta. Olhei para esses 3 pontos, olhei para a meta, fiz um planejamento, botei na planilha, tudo casou, tudo foi lindo, cheguei na meta. Aí para onde que eu vou agora? Eu vou para o nosso plano de ação mês a mês. Gente, o planejamento de receita, entendam que eu acabei aqui, tá? O nome dessa live é planejamento de receita. Aqui eu tenho planejamento de receita, fazendo isso que eu falei para vocês. A gente tem a visão, a gente faz o plano, a gente faz esse bate-volta do plano com a planilha, a gente chega no planejamento de receita. Mas não adianta nada eu ter esse planejamento de receita, eu ter essa visão, eu ter esses números. A planilha aceita tudo. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. A planilha aceita tudo. Não adianta nada eu ter esses números na planilha se eu não tiver um plano de ação para fazer isso acontecer. Então, o que a gente vai colocar aqui nesse plano de ação? Quais são os lançamentos que a gente vai ter? Quais são os perpétuos? Os produtos atuais e novos? Quando eles vão acontecer? Quanto que a gente vai investir? Quais perpétuos que a gente vai implementar? Quais são as metas dos perpétuos que estão rodando? O que a gente vai fazer? Quanto que a gente quer faturar de cada perpétuo? Tem novo expert que a gente quer prospectar? Que tipo de expert vai ser? Quando que a gente vai fazer isso? Quando que a gente vai começar a lançar? Aqui nessa planilha, eu tenho um calendário, tá? Esse calendário é um calendário de novo que eu também uso, tá? Que é um calendário super simplificado e, por isso, super bom, né? Inclusive, quem é aluno do Lançamento Sem Estresse aí, essa planilha que eu tô mostrando é a evolução da planilha que eu falo, que eu mostro lá no módulo financeiro, tá? Essa planilha é uma planilha muito mais simples, muito simplificada. Costumo falar que simplicidade é é o maior nível de sofisticação, não é? Então, quanto mais a gente simplifica, mais sofisticado tá esse processo. Então, isso aqui é uma simplificação máxima daquilo que eu mostrei para vocês lá no Lançamento Sem Estresse, no módulo financeiro, que é a evolução daquela planilha, tá? E a gente parte do calendário. Então, Expert 1. Expert 1 tem um produto do Expert 1, e a gente vai fazer 4 lançamentos no ano. Esse aqui, ele tem vários produtos. Então, a gente vai fazer 4 lançamentos desse produto, a gente vai fazer 5 lançamentos desse outro aqui, a gente vai fazer um lançamento desse produto aqui, por algum motivo ele só tem um lançamento no ano. Isso aqui é um perpétuo. É um perpétuo do Expert 2 que a gente vai implementar aqui e vai estar rodando para sempre. Isso é meus códigos que eu me entendo, você vai criar os seus. Aqui em janeiro, eu vou ter implementação do perpétuo do Expert 3 e do Expert 4. E aqui no Expert, então nesse aqui eu só tenho perpétuo, nesse aqui eu vou ter essa implementação do perpétuo e vou fazer 3 lançamentos nesses meses aqui. Isso aqui é um exemplo. Eu posso falar também aqui, o Expert 5. Eu ainda não tenho o Expert 5, mas então eu vou prospectar até aqui. Então aqui, onboarding vai ser em maio. E eu vou fazer o primeiro lançamento em julho, vamos supor, ok? Então você vai começar a fazer o plano de ação para isso. Como que eu vou prospectar esse expert? O que eu preciso? E aí a gente sai da planilha e vai para onde? Pro ClickUp. Por quê? A gente está começando a planejar. Tudo parte disso. Vejam que tudo parte da visão. Depois vai pro planejamento. Depois a gente vai pra planilha, junto com o planejamento. Depois a gente transforma em plano de ação. E onde é que é o lugar de plano de ação? Plano de ação é o que a gente precisa fazer. Plano de ação vai pro ClickUp. Então esse é o caminho, gente. E aí nosso plano de ação vai evoluir. Vamos prospectar. Na verdade é muito simples, sabe? É muito simples. Tratar é estruturar as coisas. É olhar as coisas de uma forma estruturada. Poxa, eu quero faturar 1 milhão no ano. Cara, tá na tua mão. Tá na tua mão faturar 1 milhão no ano. É só tu desenhar esse caminho e tu fazer ele acontecer. Como é que tu vai fazer? Parece grande, parece gigante, parece distante, talvez. Como é que tu vai fazer ele acontecer? Bom, tu vai lá e vai desenhar um plano pra isso. Depois de desenhar um plano, tu vai executar. Outra coisa que eu ouvi esses tempos, vendas requer muita resiliência. Por que requer muita resiliência? Porque tu tem que tomar muito não e tu tem que confiar na estatística de conversão. Mas tu tem uma estatística de conversão. Tu sabe que a cada X pessoas que tu contata, as estatísticas muito parecido com o que a gente olhou aqui pro nosso planejamento de lançamento. Tu sabe que tu tem um percentual de conversão daquela lista que tu capta. Quando a gente tá falando de venda direta, tu sabe que tem
percentual de conversão dos contatos que tu contata, que o Hunter, né, tem essa divisão no mundo de vendas, a pessoa que busca prospects, que busca leads, e tem o closer, que fecha a venda. Pro Hunter tem um percentual de conversão, X% das pessoas que ele contatam agendam reunião com o closer. X% das reuniões viram vendas, e aí tu ganha comissão, os dois aqui ganham comissão. É a mesma coisa aqui. Olha a diferença de a gente olhar para o negócio de forma estruturada, com planejamento, e a diferença de a gente olhar para a loteria do lançamento. Loteria do lançamento. Eu quero um expert novo. Vou atrás de expert. Não tô conseguindo expert novo. Que droga, como é difícil. Eu não acho expert. Não dá certo esse negócio de lançamento. Olha o empresário digital. Estou fazendo meu planejamento de receita e tô vendo que para bater a meta que eu defini, além dos produtos que eu já tenho, dos experts que eu preciso de um expert novo. Qual é o perfil? Vamos traçar o perfil desse expert que eu quero? Eu quero um expert que já tenha produto digital, ou claro que isso vai ter que casar com o seu momento, né? Com a sua realidade. Se você é iniciante, você vai precisar vai fazer um expert já avançado, não vai fechar com você. Então, claro, é o cheque de realidade que eu tava falando. No meu estágio atual, eu quero um expert que já tenha produto, que já esteja faturando, que esteja querendo ir para o estágio de profissionalização. Eu quero um expert que já tenha faturado pelo menos tanto. Ok. Onde que eu vou encontrar esses experts? Gente, todas essas respostas tem no chat GPT, se vocês quiserem. Onde é que você vai achar expert? Tem 1000 lugares para você achar expert. Tem 1000 mentorias, tem 1000 masterminds. Você vai mandar no direct da pessoa. Você vai fazer uma definição de nichos que você quer atuar, de tamanhos que você quer atuar, de perfis que você quer atuar, e vai no direct da pessoa. Vai criar claro, né? De forma inteligente. Não fazer spam no direct, como eu recebo 50 por dia. Você vai, de forma inteligente, criar uma relação. Buscar na sua rede de relações. Aí tá a melhor forma de achar expert. A sua rede de relações. Quase todos os experts que eu tenho hoje vieram ou de rede de relação ou do meu perfil. Porque eles me buscaram, não o contrário. Então, você aí começar a se posicionar, olha só quanta coisa eu tô falando, gente. É um planejamento, é um plano de ação. Quero um expert. Vou olhar para todos esses caminhos, vou começar a ter um posicionamento, a produzir conteúdo, vou olhar para minha rede de relação e vou buscar um expert em tal perfil que eu preciso fechar até um mês tal. Para eu fechar até um mês tal, eu tenho que fazer quantos contratos por semana? Eu tenho que agendar quantas reuniões por semana? Não vou fechar com o primeiro, nem quero fechar com o primeiro. Quero avaliar os experts que eu tenho. Vou olhar para tantos experts por semana para até maio fechar, conseguir. Vou ter uma meta interna minha, que não é a meta que tá na planilha, que é fechar em abril. E se eu tiver a meta interna de fechar em abril, se eu atrasar, eu fecho em maio. É assim que eu encararia esse tipo de desafio. Tá? E aí, é fazer, é executar esse plano, é executar e é consertar a rota, é você botar no seu ClickUp lá. Quantos experts que você tem que prospectar por semana, você tem que falar como que você vai falar, os caminhos, estratégia, inteligência, é na inteligência, não é no braço, é no cérebro. E aí fazer isso acontecer, gente. E aí, ponto extra aqui, acompanhamento. Gente, vamos lá, passo a passo. Você teve a visão. Você fez o bate-volta entre o planejamento estratégico e a planilha para ver como que essa visão ia acontecer. Desenhou um caminho. Ok, é assim que eu vou faturar 1 milhão. Fez o plano de ação, levou lá pro ClickUp. Tudo tem que ser feito a cada semana, a cada dia. Que você tem que fazer para fazer aquele plano de ação acontecer? Gente, não tem ruim. Você fez um plano, fez um planejamento, colocou um passo a passo para fazer, é só fazer. E aí, você vai acompanhar. Você vai acompanhar quando isso? Você vai acompanhar toda semana. O que você vai acompanhar? Você vai acompanhar 2 coisas. Você vai acompanhar como são as tarefas. Tá acontecendo tudo aquilo, tem que ter essa visão da floresta sempre, né? Você sabe por que você tem aquelas tarefas. Aquelas tarefas é para atingir aquela meta. Tá rolando? As tarefas estão acontecendo. Quando tem que acontecer? Como tem que acontecer? Legal, tá rolando. Não tá rolando? Por que não tá rolando? O que não tá rolando? Como que a gente pode fazer para manter aquela meta lá apesar de não ter rolado aqui? Como que a gente pode fazer para começar a rolar, para pegar o atraso ou que outro caminho que a gente pode tomar? Isso é gestão. Isso é gestão de projeto. Gente, gestão de projeto nada mais é do que garantir que o plano tá andando conforme você precisa que ande para chegar lá na sua visão. Isso é uma coisa que você vai estar olhando sempre. Você precisa ter esse olhar aí, empreendedor. Ou você é o gestor de projeto e atua como gestor de projeto se você estiver nesse momento, ou você tem um gestor de projeto na sua equipe e contrata uma pessoa que tem essa visão para que as coisas aconteçam conforme o seu plano. E a segunda coisa para qual a gente vai olhar é as metas financeiras. A gente olha isso todas as semanas. Não adianta a gente olhar uma vez por mês e falar: eu tinha uma meta e não aconteceu. E agora? Não. Gente, a gente tem que olhar toda semana. Não tá acontecendo por quê? O que a gente vai fazer pra isso acontecer? Vamos atrás. O que aconteceu? Mudou a data do lançamento. Acontece, já acontece. Nossa, acontece direto. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, né? Acontece sempre. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai puxar pra frente? O que a gente vai mudar de despesa aqui? Talvez a receita do ano se realize, mas a receita que eu estava prevista em março vai acontecer em abril. E agora? Minhas despesas de março vai acontecer em março. Consigo negociar essas despesas? Consigo puxar alguma coisa mais pra frente pra cá? Pra cobrir esse buraco que eu tenho? Isso é o acompanhamento. Então a gente faz o acompanhamento de projetos, tarefas,
de metas de receita. E esse acompanhamento tem como objetivo você tá no leme do seu barco aí da sua empresa. O barco tá andando pra lá, o vento trouxe mais pra cá. Você vai, vira pra cá. O vento levou pra lá, você vai, leva pra cá. E eu quero recomendar, eu sempre faço uma recomendação de vídeo, de um livro ou de alguma coisa pra você consumir. E hoje eu vou recomendar esse podcast que eu mencionei aqui. É um podcast de Gael Jota, em que ele fala com a maior treinadora de jogadores da Liga Europeia. E é muito legal, a história dela é muito interessante. Ela surgiu antes dessa onda de coaches. E recomendo muito, vale muito a pena, principalmente nesse assunto aqui que a gente tá falando de metas de receita. A maior treinadora de jogadores europeus campeões. Então, o JJ Podcast, número 50. Você pode procurar aí direto, Suzana Torres, vai ser mais fácil do que pra mim foi aqui. Mas esse podcast vale muito a pena. Eu escutei acho que umas 3 vezes e ele tem tudo a ver com esse tema de meta de receita. E recomendo profundamente que você escute, coloca aí na sua listinha pra escutar quando estiver no carro, quando estiver viajando, que vale a pena. Tô muito feliz de ter falado desse tema que é tão importante. Espero que vocês tenham aproveitado aí tanto quanto eu. Beijos e bom resto de semana pra vocês.